Muito agradecido pela saudação recebida e saúdo a todos na preciosa paz de Jesus. Um privilégio estar nesse lugar, agradecendo o convite, pastor Wellington, e poder conhecer esse lugar. Algumas vezes estive em São Paulo pregando, mas não conhecia todavia esse lugar. Um privilégio conhecer os obreiros que ladeiam pastor Wellington, também seu filho, e todos nossos queridos obreiros que estão de distintos lugares, não só de São Paulo, como de outros estados. Então, tenho a vos dizer que é um privilégio estar aqui para compartilhar esses dias a palavra de Deus junto com vocês. Eu sou muito feliz de ser salvo. Este mês de novembro, estou cumprindo 50 anos que fui batizado nas águas. E nesses 50 anos, eu tinha 9 anos de idade. Nesses 50 anos, nunca me desviei dos caminhos de Deus e nunca fui disciplinado. E servi a Jesus desde a minha conversão. Aos 12 anos fui coletor de oferta na igreja. Não fiquei com esse espírito, mas foi minha primeira atividade. 15 anos eu fui porteiro. 17 anos eu fui encarregado do trabalho no lugar onde me converti. E aos 21 anos, terceiro ano de Química, Deus me chamou Santo Ministério. E naquele tempo a gente não recebeu um carro para evangelizar, senão um cavalo montado, e a gente tinha que evangelizar a cavalo lá no sul. Mas eu era magrinho, então o cavalo não tinha problema, né? Depois que apareceu a possibilidade automóvel, aí a gente engordou um pouquinho mais. Mas sempre servi a Jesus. E aos meus 25 anos fui para a Argentina como missionário, onde fiz um grande trabalho que Deus nos abençoou, numa região de um verdadeiro deserto do Evangelho. E ali fundei 52 igrejas. E em 15 anos inaugurei 28 templos, todos de alvenaria, e faltou 46 pessoas para 4.000 que ali eu batizei. Depois desse tempo, Deus falou-me para dedicar-me ao ensino. Deixei meus filhos espiritual dirigindo aquele trabalho e fundei a Escola Bíblica Corbã, que está na República Argentina, em 18 províncias, e agora no Rio Grande do Sul, em 40 cidades. Professores próprios. E voltei ao Brasil e trabalhei mais 17 anos do Brasil na Argentina. Então eu peço desculpa para vocês que meu português, o pouco que tinha, os castelhanos estragaram. Então por ali vai entrar alguma palavra em castelhano, outra pela metade, mas nós vamos nos entender. Deus tem me abençoado. Posso dizer que Deus tem me levado pelo mundo pregar o Evangelho. Já preguei em 29 países de 4 continentes. E Deus tem me tirado de cima de um cavalo evangelizando. O tempo de T.L. Osborne, que ainda mantinha os primeiros missionários. E tem me levado por muitos países. A gente é muito feliz e muito agradecido a Deus por isso. Eu deixei vocês um pouquinho de pé, porque tiveram 1 hora sentada e vão estar mais 1 hora. Podeis tomar vossos assentos.
Louvado é o nome de Jesus. Como os irmãos têm observado, a matéria que nós vamos compartilhar é escatologia bíblica. Eu gostaria que vocês tenham em conta que escatologia bíblica são doutrinas bíblicas. Os irmãos são sabedores que são 7 dispensações. Nós estamos ali com o plano divino através do século, mas a claridade está difícil. Vamos ver se na parte da tarde nós podemos melhorar. E os irmãos sabem que a escatologia bíblica faz parte de um corpo de doutrinas. A nossa dispensação da graça, das 7 dispensações, a dispensação da graça que nós vivemos hoje, ela contém 24 doutrinas oficiais. Claro que tem mais doutrinas, mas as doutrinas oficiais são 24 doutrinas da nossa dispensação. Essas 24 doutrinas, tipologicamente, são consideradas as 24 colunas, que em cima dessas colunas está a nossa fé cristã. Ou seja, que a nossa fé cristã descansa sobre 24 colunas, que são as 24 doutrinas. São 8 doutrinas da salvação, são 8 doutrinas da fé cristã e são 8 doutrinas escatológicas. E as doutrinas escatológicas são as mais difíceis que existem. Há muita polêmica, há muita dúvida. Por esse motivo que a escatologia é uma matéria bastante polêmica. Eu estava nessa quarta-feira encerrando um trabalho pedido lá no Rio Grande do Sul para ministros para tirar dúvidas na área escatológica. Encerramos quarta-feira. Como eu disse a vocês, é muito polêmica. Mas a escatologia, segundo os teólogos, quando a gente a estuda, é como a gente tivesse atrás de uma cortina. Essa cortina intransparente. O que quer dizer isso, pastor? Que a escatologia bíblica, Deus nos dá possibilidade, nos faculta para nós ver os acontecimentos futuros aproximados. Por exemplo, quem viveu na lei de Moisés, escatologicamente eles viam o Calvário, viam o nascimento de Jesus, viam a sua morte, viam a sua vida, mas somente quando Jesus nasceu, quando morreu, quando ressuscitou, aquelas profecias escatológicas tiveram um conhecimento total, se não foi aproximados. Claro, irmãos, que hoje Deus nos faculta a possibilidade de nós nos aproximar a uma realidade que vai ser clara, nítida, quando essa vem acontecer. Vamos ler 2 passagens bíblicas muito conhecidas nossas, que está no profeta Isaías, no capítulo 45. Vamos ler primeiramente o versículo 11. Isaías 45, versículo 11, diz assim: assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou. Perguntai-me as coisas futuras,
Demandai-me acerca de meus filhos e acerca das obras das minhas mãos. Queridos, Deus aqui se coloca à nossa disposição, dizendo que primeiramente foi Ele que nos formou. E nos faculta dizendo, perguntai-me as coisas futuras. Porque escatologia é formada por esses dois radicais gregos, escato e logia, que quer dizer estudo das coisas futuras ou tratado das coisas futuras. E Deus está nos facultando esse direito que nós pergunte a Ele acerca das coisas futuras. Demandai-me acerca dos meus filhos. O que quer dizer isso? Nós saber um pouco o qual é o nosso futuro. E também acerca do futuro das obras das suas mãos, que é o universo. Eu conheci um pregador e escutei ele, e muitos de vocês a conheceram, que ele dizia que se Jesus não arrebatasse a igreja até o ano 2000, ele deixava de ser pregador do evangelho, porque até o ano 2000 Jesus tinha que arrebatar a igreja. Não sei onde é que ele encontrou isso. E deixou de pregar, eu não vi mais esse homem. Menos mal que parece que cumpriu. Mas que Jesus, que Deus tem que ver com o nosso calendário? Então Deus está nos dando o direito de nós saber o futuro nosso, que a escatologia nos demonstra, e o futuro deste mundo em que nós vivemos. Agora no capítulo 46 e no versículo 10, do próprio Isaías, diz assim, que anuncia o fim desde o princípio e, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Deus está mostrando aqui, irmãos, a sua grandeza no cumprimento das profecias da Bíblia. Ele está nos dizendo que, desde o princípio, ele já está anunciando o fim. Desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, ele está nos afirmando e dizendo, ninguém vai impedir de acontecer o que eu fiz o plano. Agora, eu sempre gosto de usar o plano divino através dos séculos. E os irmãos poderão, os que podem, observar que lá nós temos o plano divino através do século. O que quer dizer isso? A Bíblia diz que Deus é alfa e ômega, que quer dizer o princípio e o fim. O mundo em que nós vivemos não está vivendo uma deriva. Esse mundo em que nós vivemos está obedecendo um plano de Deus. Tudo o que acontece no mundo está dentro de um plano de Deus. Agora, esse plano de Deus, olhando as dispensações, que eu não vou falar em dispensações, mas olhando as dispensações, seria semelhante um edifício de 7 pisos. E nós estamos ali introduzidos dentro desse plano de Deus. Lá ele colocou a sua igreja, o seu povo, dentro desse plano de Deus. Então passou-se os anos, os milhares de anos, e a igreja veio acontecer, porque estava no plano de Deus. E a nossa Bíblia, ela está relacionada com esses 7 dispensações. E às vezes a gente fica preocupado de certas pregações fora de tempos. E que Deus não tem compromisso. Apareceu um pregador na minha cidade e
aqui de São Paulo, mas nada a ver com vocês. Esse pregador pregou 4 noites, e que após essas 4 noites, não ficaria mais pessoas pobres na igreja. Eu suspendi um trabalho que eu tinha. A nossa igreja superlotou, que tiveram que lançar um telão lá na frente, clausurar ruas. Não convidamos, mas veio os meios de comunicação. E o homem começou a pregar. E quando ele prega o primeiro texto, Jeremias 33:3, eu vi que o homem saiu mal. Porque Jeremias 33:3 é de uma dispensação antes da nossa. Clama a mim e te responder-te-ei. A nossa é João 7,15, que é condicional. Jeremias 33:3 é incondicional. Mas a nossa de João 15:7, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras em vocês, aí sim vocês peçam tudo e eu vou dar. Mas é condicional. E me levou a anotar os textos. E ele, como diz o gaúcho, rasgou ponche lá pregando, né? 1h20, 1h15. E eu anotei os seus textos e foi me preocupando. Era um domingo à noite, segunda à noite, terça à noite. Eu disse ao nosso pastor presidente, que eu substituí ele agora, faz 4 meses, que vinha substituir. E passei a ser o pastor presidente da cidade, de Passo Fundo, do campo. Digo, amanhã à noite, amanhã ao meio-dia, vamos fazer um churrasquinho lá na minha casa, e o senhor me leve o pregador. E ele levou. Vai mais cedo, nós tomamos um chimarrão, e vamos conversar um pouco. E quando eles chegaram ali pelas 11 da manhã, as senhoras subiram para o 2º piso, num escritóriozinho meu ali, nós ficamos, e eu disse para ele, digo, olha, hoje à noite vai ser a grande oferta, como foi, 42 mil reais aquela oferta, e viajou aquela mesma noite. Digo, hoje tem a grande oferta, e as suas pregações não vai se cumprir entre nós, porque está tudo errado. Então o senhor é pessimista? Não, não sou pessimista. Eu gosto da interpretação da Bíblia. Tive que tomá-lo, o plano divino através dos séculos, pequeno, e disse para ele, aqui eu tenho anotado todos os seus textos bíblicos que o senhor citou de promessas e mais promessas. E aqui está computado. 70% do que o senhor prometeu nessas 3 noites para o povo são promessas que estão na Bíblia, mas só terá validez quando chegar o milênio de paz. Está na Bíblia, mas não é para hoje. Então o senhor manda uma criança brincar com uma serpente, que no milênio de paz vão brincar e não vai ter problema. Deixe uma vaca ser apacentada junto com um leão, uma ovelha junto com um lobo, que no milênio vai ser assim. Se nós deixar hoje, amanhece só o corinho da ovelha amanhã. O lobo vai comer e Deus não tem compromisso. Porque essa promessa está na Bíblia, mas só terá validez quando chega o milênio de paz. Digo, 70% que o senhor está prometendo para esse povo não vai se cumprir, porque é para o milênio de paz. O senhor está enganando o povo. Aí me diz ele, mas então ficou só 30%. Digo, desses 30%, 20%, aqui estão os versículos, era para os dias dos patriarcas. E já passou. O senhor está agarrando promessa que era para os dias dos patriarcas e colocando nos nossos dias de hoje. Digo, hoje, segundo os teólogos, nós temos mais de 32 mil promessas hoje, mas não essas que o senhor prometeu.
Diz, mas então ficou só 10%? Dos 10%, 5 delas é inferências bíblicas. E Deus não tem compromisso com inferência, porque é conexão indireta. Deus tem compromisso com as referências. Enfim, resumiu as promessas desse homem a 5%. E não se cumpriu nada, e fez promessa, e rasgou a garganta, tudo fora da nossa Bíblia. Da mesma maneira, ou algo semelhante, irmão, são as doutrinas bíblicas. A Bíblia é cheia de doutrinas. Mas na nossa dispensação, as doutrinas oficiais são 24 doutrinas. 8 da salvação, 8 da fé cristã, e as 8 escatológicas está dentro desse material em sínteses. Então, irmãos, a nossa Bíblia é uma riqueza. Não tinha dúvida o escritor aos Hebreus, quando ele escreveu Hebreus capítulo 4 e versículo 12, que ele diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, e ali usa uma metáfora semelhante a uma espada de 2 fios. E os 2 fios da Bíblia se chama, o primeiro fio, interpretação. E o segundo fio da Bíblia se chama a aplicação. Como se chama o primeiro? E o segundo? Quer dizer que eu não posso aplicar a Bíblia, usar o segundo fio, que é, sem usar o primeiro, que é interpretação. É um crime fazer isso. E nós sabemos, todos nós sabemos, vocês sabem, essa escola aqui não é de ontem, que nós dependemos o mínimo dos mínimos. 3 áreas de conhecimento para nós interpretar a Bíblia. Que o primeiro é o hermenêutico, que todos vocês conhecem, que quer dizer a ciência de interpretar livros, o texto. E os hermenêuticos descobriram dentro da nossa Bíblia as 22 linguagens retóricas, que é a riqueza da nossa Bíblia. O pregador que me antecedeu falou muito no hebraísmo. Deus me deu o privilégio de estudar hebraísmo em Israel, ter rabinos de meus professores. E o hebraísmo da Bíblia é uma riqueza. E nós perdemos muita riqueza na Bíblia porque não conhecemos o hebraísmo. Eu preguei agora 3 dias na igreja que sou pastor, que é meu culto das terça-feiras, em Cantares 8:8. Temos uma irmã mais nova que ainda não tem seios. O que faremos com essa irmã quando lhe peça em casamento? Se não conhecemos o hebraísmo, o que vamos entender de uma irmã mais nova que não tem seio? E o que vamos fazer com essa irmã que não tem seio quando nos peça ela em casamento? Nós falamos 3 dias dentro desse versículo, e é uma riqueza grande, porque lá está a igreja de Jesus lá dentro. Que naqueles dias não tinha seio, né? E dentro do hebraísmo vem os sinônimos do que é seio no hebraísmo. Então a nossa Bíblia é uma riqueza nas linguagens retóricas. Esses dias escutei um hino sobre o último versículo do Evangelho de João, que no mundo não entraria os livros que, se for escrita tudo que Jesus fez e realizou. E já fizeram um hino e já se aplica como literal. Quando lá existe uma hipérbole, um exagero, para chamar nossa reflexão e que é permitido. É a mesma coisa que tu chegar na tua casa e dizer: estou morto de fome, ou estou morto de cansado, ou ontem à noite estava todo mundo no culto. A Bíblia é cheia de hipérbole, dizendo: Jesus, se a tua mão é motivo de tropeço, e o teu olho. Vamos fazer isso ou não? Por que não? Porque é uma
Hipérbole, né? Então, irmãos, a Bíblia é riquíssima. E a primeira área da interpretação da Bíblia é a hermenêutica, a segunda é a geográfica. E é tão lindo a geografia bíblica. Você fez uma pesquisa, eu dou aula em geografia bíblica, mas você fez uma pesquisa e descobriu que 85% dos crentes nunca estudaram os mapas da Bíblia. 95%. E 85% dos pregadores não conhecem geografia bíblica. Mas isso é um fracasso. Se eu falar da ilha de Pátimo, eu tenho que saber onde está Pátimo. Eu estava na Argentina, escutei um pregador e a gente, por ética, não dá uns gritos, uns berros lá, pregando a vida de Jonas. Que Jonas, lá em Nínive, tinha uma cultura que existia o Deus das águas. E o Deus das águas tinha o seu profeta. E estava o povo na praia de Nínive, quando um peixe tirou a cabeça fora d'água e vomitou Jonas às cambalhotas. E o povo começou a gritar e dizer: o Deus das águas nos apareceu e derramou aí seu profeta. E se converteram. E aí fez aquela mensagem, o povo gritava, pulava e falava em língua, e profetizava e tanta coisa. E quando a geografia diz que Nínive não tem praia, e não tem mar. E os mares mais perto é o Cáspio, o Negro, o Pérsico, o Mediterrâneo, mas está longe. Mas a Bíblia para, claro que a Bíblia para, mas há biografias. E Jonas tem duas biografias. Ele estava em Jerusalém, tinha aqui 880 quilômetros ao nordeste. E ele desceu a Jope, 70 quilômetros, e tomou um navio para o sul da Espanha. Lá, pertinho do canal do Gibraltar. Fazer 3.400 quilômetros no Mediterrâneo. E o processo foi lá, no mar Mediterrâneo. E as biografias de Jonas diz que o peixe vomitou ele no mesmo porto de Jope. E tomou um camelo pelo caminho dos filisteus, que nascia em Rameses, no Egito, passava pelo litoral de Jerusalém, de Israel, por a Fenícia, Tiro, Sidom, e chegava lá em Nínive. E as duas biografias de Jonas diz que levou 10 dias por esse caminho, que é um dos melhores caminhos naquela atualidade, 10 dias fazer 800 quilômetros, e fez. E chegou a um camelo e não dentro de um peixe lá. Mas quem não conhece geografia bíblica, desculpe a expressão, come com farinha, né? E já sai pregando igual. E a terceira área da interpretação bíblica é a escatológica, irmãos. Me perdoe, mas é escatológica, e a escatológica está atrelada às dispensações. E a nossa Bíblia é um livro que está em 7 tempos, que não a podemos tragá-la. Se tu te sentar um adventista, um sabatista, sentar ao teu lado, vai te confundir com tantos textos que tu tem que guardar o sábado. Mas se tu trazer eles dentro das dispensações e colocar ele durante uma lei que durou 1657 anos, ele que vai se confundir. Então, irmãos, a escatologia bíblica depende de uma boa interpretação. Muito bem. Para nós falar escatologia bíblica, que seria iniciando com o arrebatamento da igreja que está aqui, nós vamos ver se à tarde podemos melhorar. Essa parte aqui do mundo é a parte escatológica. Isso aqui já deixou de ser escatologia. Mas nós não podemos essa tarde começar um estudo aí nos ares.
Pelo menos vamos fazer um pequeno prefácio, rapidinho, do mundo anterior, para chegar até nós nos dias de hoje. E essa tarde, se Deus quiser, nós já entraremos na escatologia. Alguns versículos que vamos citar esta manhã, se tu queira anotar, anote, porque não está na apostila, e é uma base para a nossa escatologia. Irmãos, nós sabemos que nós vivemos num mundo restaurado, porque o mundo existiu, um mundo original. Quem se lembra de memória do versículo 1 da Bíblia? Isso. E o versículo 2? Não, um pouquinho antes do Espírito de Deus. Havia uma treva sobre a terra, sobre esta treva sobre a face da terra. Irmãos, do versículo 1 ao versículo 2 da Bíblia, os teólogos dizem que há como 80 mil anos. Ou seja, que nós não podemos unir o versículo 1 com o versículo 2 da Bíblia. Porque o versículo 1 está falando do mundo caótico. E o versículo 2 está falando do mundo restaurado. Lá no versículo 2, Deus não está fazendo o mundo, senão que Deus está restaurando. Foi o mundo caótico com a caída de Lúcifer. Ele era o querubim que estava sobre o mundo original, que nós já vamos vê-lo rapidinho. E agora Deus tem que restaurar a terra onde nós vivemos hoje. Essa terra original, com a caída de Lúcifer, ela ficou deformada. A própria ciência prova isso, que o mundo passou um processo caótico. Eles dão lá suas teorias, mas a Bíblia nos diz corretamente. Então a terra ficou deformada. Uma massa de água irregular, de terra com água, ficou uma massa irregular. Uma capa negra, uma capa de trevas cobria essa terra. Havia astros e planetas, que têm milhões de anos. Mas não chocava sobre a terra, porque essas trevas, na deformação, cobria. O que fez Deus? Primeiro dia, retirou essas trevas e houve luz. E sucessivamente, cada dia Deus começou a ordenar o mundo, não criar. Alguém diz Deus criou o mundo em 6 dias. Não, Deus ordenou um mundo que já existia. E quando chega lá no 6º dia, que Deus formou o homem. Primeiro a Bíblia diz que Deus o criou, sua imagem e semelhança, em Gênesis 1, 27. Deus criou. E não se sabe, os teólogos não têm podido descobrir o tempo em que o homem e a mulher, porque ali diz macho e fêmea, estavam com Deus. Porque Deus primeiro o criou, que é a sua imagem e semelhança, e o homem interior, que nós ouvimos esta manhã. Agora no 6º dia, que Deus ordenava o universo, Deus necessitava um mordomo para dominar o que ele havia criado. Aí Deus formou. Deu forma no boneco de barro, e está lá no Gênesis 2, 8. Deus formou e introduz a sua imagem e semelhança que ele havia criado. E foi um ser vivente, que foi Adão. E sabemos que Adão viveu 930 anos. E ele e Eva, sua esposa, tiveram 60 filhos. 33 homens e 27 mulheres. Mas não te apures,
porque eles viveram 930 anos. Se nós viver 10% dos seus 930 anos, viveríamos 93. E 10%, 60 filhos? 6. Carinhosamente, com a minha velha, que eu costumo dizer, mas é carinhosamente, temos 5 filhos. Mas já quebramos a máquina. Não sai mais. Mas outros têm mais, outros têm menos. Fica à disposição de cada um. Mas Adão e Eva tiveram 60 filhos. Até lá no Elade, me perguntaram, de onde tirou isso, pastor? Eu tirei da escola bíblica dominical quando eu tinha 14 anos, e tenho até hoje a revista da escola bíblica dominical quando eu tinha 14 anos, e depois a gente estudou comentários e livros, mas lá eu aprendi. Só que naqueles dias eram anotados os 2 primeiros filhos, e depois a Bíblia diz filhas e filhos, que não eram mais anotados. E lá aparece a grande polêmica da esposa de Caim. Mas pastor, e quando Caim mata Abel e sai errante, e encontra uma esposa, e havia outra geração, e havia outras pessoas sobre a terra. Não, não é assim. É que Caim matou Abel, Caim tinha 131 anos de idade, e Abel tinha 129. Quantos anos tinha Caim? 131. E Abel? 129. E quando Caim matou Abel, como eu disse, ele tinha 131 anos. E Caim saiu errante por esse caminho aqui. E Abel com Adão com Sete e a sua família seguiram por esse caminho. E passados 161 anos, que eles foram se encontrar de novo. Você observe que quando Caim matou Abel, tinha 131 anos. Mas quando Caim encontra uma mulher, ele tinha 292 anos. Quer dizer que ele saiu errante. E passados 161 anos, eles vieram se encontrar. E a lei poligâmica, ou da poligamia que existia, as leis de Deus veio muito mais tarde. Deus mandou multiplique e enchem a terra. E não deu ordem, mais tarde que veio as leis. Então podia ser uma irmã, uma sobrinha e qualquer outro familiar, porque se passara 161 anos. Muito bem. Essa terra foi restaurada. Agora essa terra, a terra original, irmãos, sobre esta terra original estava Lúcifer, e a serviço de Lúcifer estavam os anjos. Ele tinha uma quantia de anjos que estavam a favor dele. E ele fez um trabalho que não deveria fazer. O hebraico se chama recugem. A palavra recugem. E a palavra recugem quer dizer, ele fez um tráfico, um comércio de tráfico de influência. Como nós ficamos sabendo? Nós ficamos sabendo porque Deus disse a Ezequiel, tu vai lá no norte, na região de Tiro e Sidom, e conta para os reis de Tiro e de Sidom a caída de Lúcifer. E Ezequiel foi lá no norte de Israel, nas regiões de Tiro e Sidom, e contou para os reis de Tiro e Sidom a caída de Lúcifer, e disse, da maneira que caiu Lúcifer, vai cair vocês. Vamos ler na Bíblia bem rapidinho? Ezequiel capítulo 28. Quem lê para nós? O versículo 13. Vamos ler até o 19, mas primeiro o versículo 13.
Fica de pé, querido. Vocês observem que aí está ele, Lúcifer, que era um querubim, lá na terra original, entre as pedras preciosas. Versículo 14. Tu eras, né? Sim. Ali estava ele. 15. Ele era perfeito. Até o dia que lhe foi achada iniquidade. 16. Vocês observem que ali aparece a palavra comércio. Podíamos repetir o começo do 16? Na multiplicação dos teus comércios. Se você olhar no hebraico aquele texto, tu vai encontrar a palavra recugem. E a palavra recugem quer dizer comércio de tráfico. Então Satanás foi o primeiro traficante que existiu. Foi ele. Agora, o que ele traficava, o tráfico que ele fazia, é pior que drogas hoje e outras coisas feias. 17. Isso. Que bárbaro, né? Rompeu toda a beleza, a santidade. 18. Viu? Recugem. E 19. Muito obrigado, querido. Vocês observaram o versículo 18, ali há um hebraísmo. Ali diz que ele saiu um fogo e tornou ele, Lúcifer, em cinza. Ali não é literal. Ali há uma linguagem retórica de um hebraísmo. Cinza, nesse texto, quer dizer irrecuperável. Você já recuperou cinza alguma vez? Então, irrecuperável. Quando a Bíblia diz que ele se tornou cinza, não está dizendo que ele não é o Deus desse século, em letra minúscula. Mas que ele seria cinza, irrecuperável. Que coisa séria. Agora vocês observaram o versículo 19, porque lá no versículo 14 nos diz que ele era o protetor. E lá no 19, espanto e terror para o mundo. Hoje ele é um espanto ou não é um espanto? Quer dizer que de um protetor caiu e passou a ser um espanto para o mundo. Agora nós vamos observar o profeta Isaías, no capítulo 14, do versículo 12 até o 17. Agora, irmãos, vocês observem que Ezequiel, Deus mandou para os reis de Tiro e Sidom. Agora Isaías, Deus disse a Isaías, você vai para o rei de Babilônia. E você vai lá no rei de Babilônia e você conte para o rei de Babilônia a caída de Lúcifer. E da maneira em que caiu Lúcifer, vai cair Babilônia. E aí nós ficamos sabendo
paralelo a Ezequiel. Agora vocês observem que Babilônia naqueles dias, irmãos, era uma das 7 maravilhas do mundo. Jardins aéreos, muros que tinham 28 metros de largura e tinham até 112 metros de alto, eram os muros de Babilônia. Tinha 100 portões de bronze, porque esses muros eram 96 quilômetros que rodeavam a cidade de Babilônia, com 28 quilômetros de largura e até 112 de alto. Havia 100 portões que necessitava 50 homens de força para abrir ou para fechar um desses portões. Havia 400 sentinelas em cima dos 96 quilômetros de muro. Para o homem era uma fortaleza imbatível. Mas Deus disse a Isaías: vai lá e conte para o rei de Babilônia que da maneira que caiu Lucifer vai cair Babilônia. Vamos ver o versículo 12. Quem lê para nós? Como caíste, ó estrela da manhã, você que debilitava as nações. Uma estrela caiu sobre a terra. Versículo 13. Que coisa séria, irmãos. Agora vocês observem que esse assunto foi aqui na terra, não foi lá nos céus. Era aqui na terra que estava Lucifer e a serviço dele estavam os anjos. E ele fez um recugem. O que é a palavra recugem? Um tráfico, um comércio de tráfico de influência. Ele fez um recugem entre os anjos. E disse: olha, vocês me apoiem. Porque o meu trono está muito pobre aqui embaixo. Está muito pobre, eu tenho que elevar o meu trono. E vou colocar lá nas alturas. Vamos repetir o 13? Eu vou exaltar o meu trono acima das estrelas, lá em cima. Sim, irmão? Eu vou subir lá em cima e vou me sentar, vou exaltar o meu trono daqui acima das estrelas e vou me sentar. Eu prometo para vocês, ele prometendo para os anjos, fazendo um recugem. Eu vou colocar o meu trono que está aqui embaixo, e está muito pobre aqui. Eu vou colocar lá em cima e vou me sentar do lado norte. O que é sentar do lado norte? Aí há um hebraísmo. Então nós dependemos de outro versículo para interpretar este. Gênesis 28, 14, quem lê para nós? O senhor fica a sua Bíblia aberta lá no Isaías 12, 14. Alguém vai nos ler Gênesis 28, 14. Obrigado, querido. Obrigado. Já é suficiente. O que quer dizer isso aí, pastor? Isso aí que estamos vendo aí, um hebreu contando os pontos cardeais. O hebreu, para contar os pontos cardeais, ele ficava olhando para o ocidente. O que é o ocidente para nós hoje?
Qual o ponto cardeal? Oeste, a entrada do sol. Para que lado está a entrada do sol aqui? Para cá. Para cá, né? Então o judeu, irmão, dentro do hebraísmo, para contar pontos cardeais, ele ficava olhando para a entrada do sol. Se eu estou olhando para a entrada do sol, para o oeste, a minhas costas, que ponto cardeal está? O leste, né? Se eu estou olhando para o oeste, a entrada do sol, a minhas costas está... E a minha esquerda? Para o norte? Sim ou não? Não, para o sul. Se eu estou olhando para o oeste, a minhas costas está o leste. A minha mão esquerda e a minha mão direita. E o tipo é uma palavra castelhana, né? O tipo disse ali para os anjos, olha, se vocês me apoiarem, nós vamos fazer um movimento aí. E o meu trono, que está muito pobre aqui, eu vou colocar acima das estrelas. Vou ser semelhante ao Altíssimo e vou me sentar do lado do norte. Que lado és? E quem é que estava, desceu à terra e subiu e está à direita? Vocês entenderam o recuje, né? O tráfico que o tipo fez. Eu vou tirar o filho dele e vou me sentar no lugar do filho dele. Versículo 14. Eu vou subir, ele está prometendo para os anjos, vocês observem, está prometendo para aqueles anjos que ele foi confiado por Deus para ajudar ele na administração do mundo original. E ele convencendo, fazendo esse recurso, esse tráfico de influência, disse, olha, vocês me apoiem, eu vou subir lá em cima, vou me sentar à direita lá, porque aquele filho dele vai sair de lá. Mas é que ele saiu e subiu com mais glória e mais poder para lá. Aleluia! E eu vou ser semelhante ao Altíssimo. Se ele é criatura, e a palavra criatura quer dizer dependente de um Criador. Eu vou ser semelhante ao Altíssimo. Versículo 15. Misericórdia. Agora essa palavra inferno, se tu observar, irmãos, lá no hebraico, quer dizer uma palavra que depois passa ao grego, que sai a palavra tártaro. Porque há 3 infernos. Há inferno tártaro, inferno Hades, ou Seol e inferno Geena. São 3 infernos. Mas nesse caso está na palavra tártaro, que quer dizer poço do abismo. Ele que queria subir lá em cima, ser semelhante ao Altíssimo, Deus disse, esse assunto vai inverter. Tu vai ir para o tártaro. E quando Jesus venha em glória para reinar 1000 anos, Apocalipse nos diz que ele se irá lá para o tártaro, ser amarrado, ser atado e passar uma prisão de 1000 anos lá no tártaro. Versículo 17, 16. Mas é esse aí que fazia um movimento fantástico, né? Que parecia que o reino era dele e que ele era dono de tudo. Se Deus colocou ele apenas com a sua missão e como criatura, e agora vendo ele lá no tártaro, mas e a fama desse famoso aí?
17. Viste? Obrigado. Colocou o mundo como um deserto. Veio a cauterizar a terra, sua caída por permissão de Deus. E ele fez uma propaganda, irmãos, que essa propaganda foi quebrada. Porque ele prometia, agora eu quero que os irmãos observem, que desde que o homem sai do jardim do Éden, a saída do homem do jardim do Éden até o sacrifício de Jesus na cruz, se calcula um lapso de 4.170 anos. Esse período de 4.170 anos, salvos e não salvos, desciam para as profundezas da terra. Por isso que Salomão e Jó, quando eles escrevem, eles falam do medo da morte, da sepultura, do Hades, do paraíso. Porque lá dentro de um lugar chamado Hades ou Seol, palavra grega e hebraica, lá dentro tinha uma divisão, uma parte, o inferno, que permanece até hoje, e a outra parte, nós vamos ver essa tarde, era o paraíso. O salvo morria durante esses 4.170 anos, ia lá para o paraíso. Estar no paraíso era vendo o inferno do outro lado, era temível. Ainda que era um lugar saudável, lá estavam os homens de Deus do passado, mas era quem morria, tinha medo, tinha temor, era descer às profundezas da terra. E esses dois lugares, paraíso e inferno, era controlado por Satanás. Morriam salvo, os anjos levavam e depositavam lá no paraíso, mas Satanás era senhor. Por esse motivo que Apocalipse capítulo 1, falando da ressurreição de Jesus, quando ele ressuscita, ele diz, eu sou aquele que fui vivo, estive morto e revivi, e agora nas minhas mãos eu tenho, agora está nas minhas mãos, não está mais na mão dele. Não está mais. E ele fazia uma propaganda, ele dizia, eu não vou abrir a porta aos cautivos, aí diz o texto. Mas Apocalipse capítulo 5 diz que apareceu o leão. Mudou o quadro ou não mudou? Mudou, porque Jesus entrou lá entre a morte e a ressurreição e arrancou os salvos de lá. E mostrou para ele que o que ele prometeu não se cumpriria. Ele dizia, eu não deixo os cativos irem soltos, eu vou ter eles presos aqui. Mas Jesus colocou em liberdade. Agora, com a caída de Lucifer, irmãos, quando ele caiu, ele não caiu sozinho. Eu vou parafrasear, vocês não preguem assim. Eu vou parafrasear. Se Deus houvesse colocado 300.000 anjos para servir a Lucifer no mundo original, 300.000 anjos, estou parafraseando. 1/3 parte se rebelaram. Quantos anjos seria? 100.000 anjos. Então vamos supor que 100.000 anjos deixaram Deus e saíram atrás de Lúcifer. Mas quando chegou lá no meio da caminhada, lá numa altura, os anjos pararam. E olharam Deus e olharam aquele rebelde e disseram, mas nós erramos. Nós deixamos Deus tão santo, tão lindo, para seguir um cabeçudo, como diz o castelhano, né?
um desobediente, um rebelde. Mas onde está nossa cabeça? Erramos. E uma parte daqueles 100 mil que eu estou parafraseando, vamos supor 40 mil, porque 60 mil acompanharam Lucifer e se transformaram em demônios que estão aí no mundo atuando. Mas vamos supor que 40 mil, uma parte, que não foram todos, voltaram para Deus. Vamos ler Judas, versículo 6. Judas, versículo 6. E já estamos encerrando esta manhã. Judas, versículo 6. Obrigado, querido. Aos anjos que não guardaram o quê? O seu estado original. Outra versão, como diz? Aos anjos que não guardaram o seu principado. Eu tenho minha Bíblia espanhola, porque eu estudo mais em espanhol do que português. Na Bíblia espanhola diz assim: a los ángeles que não guardaram sua dignidade. Mas é pesado esse assunto. Os anjos que não guardaram a sua dignidade de serem anjo de Deus. Deus o guardou em trevas, lá no Tártaro, no poço do abismo, para o juízo do grande dia. E o juízo do grande dia é o trono branco. Porque Jesus, na Bíblia, ocupa 4 tronos: sacerdotal, tribunal, das nações e branco. Mas isso nós vamos estudar. E o trono branco é o juízo do grande dia. Quando o Tártaro vai sair do seu lugar, onde o Hades, o Seol, vai sair do seu lugar. E vão ter que chegar diante do trono branco para receber uma sentença. Descer um lago de fogo chamado segunda morte, para viver eternamente. E esses anjos ali estão. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Encerramos por esta manhã. Obrigado. Aos anjos que pecaram, Deus não o perdoou. Eles voltaram para Deus, mas Deus não o perdoou. Os guardou no inferno. E se tu olhar no grego, essa palavra ali, esse versículo de Pedro, essa palavra inferno diz Tártaro. Deus guardou no Tártaro, no poço do abismo, em escuridão, para o juízo do grande dia. E esse grande dia será o trono branco, onde dali descerão para um lago de fogo. Então, queridos, esse assunto é muito sério. Esse bicho que anda por aí atormentando o mundo, a Bíblia mostra como ele surgiu, fazendo um recuo. E que essa tarde, antes de nós entrar na escatologia propriamente dita, nós teremos que terminar um pouquinho o que eu iniciei esta manhã, que é um prefácio. Aí onde está, incline a tua cabeça. Te louvamos, Senhor, pela grandeza que o Senhor é, pela sua soberania, e que cada um é abençoado, iluminado pelo teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Antes que o irmão
encerre. Há 58 anos passados, eu queria que os irmãos levassem isso bem gravado. Eu estava na cidade de Tupã, com o irmão Cício de Lima, o pastor do Rio Grande do Sul e muitos outros. E fizeram uma pergunta ao irmão Bruno. Não que o Zé Wellington conhecia muito. E o irmão Bruno deu uma resposta que eu não gostei. Falou assim para aquele homem intelectual que perguntou para ele: eu só sei dizer que Jesus salva, cura e batiza com o Espírito Santo. Já sabe bastante. Meus amados, é uma bênção estarmos aqui nesta manhã ouvindo a palavra do Senhor. Eu quero aqui deixar os meus agradecimentos ao nosso pastor José Wellington, nosso pastor presidente, também ao pastor Wellington Júnior, nosso vice-presidente, pela confiança a mim depositado por estar dirigindo este culto nesta manhã. Que Deus abençoe o nosso pastor. Meus amados, eu desejo saudar a todos com a paz do Senhor. Nós estamos felizes por iniciarmos nesta manhã a nossa 62ª Escola Bíblica. E eu disse aos irmãos, na nossa última reunião de obreiros, na primeira e segunda-feira do mês, que o pastor João Maria estaria aqui ministrando a palavra de Deus sobre escatologia. E como todos nós ouvimos e percebemos, ele tão somente fez aqui um preâmbulo naquilo que à tarde a seguir estaremos estudando a palavra de Deus. Os irmãos ouviram, certamente acompanharam pela Bíblia, quão profunda é a palavra de Deus. Quanta coisa maravilhosa, irmãos, estão implícitas no ensino bíblico e a necessidade que temos de aprender, a necessidade que temos de ouvir, guardar no nosso coração. E o que é maravilhoso, irmãos, é que o que ouvimos esta manhã está na Bíblia. O pastor não inventou nada. Ele contou no que está na Bíblia, interpretando a Bíblia para nós. Glória a Deus. Que o Senhor Deus continue abençoando o irmão João. À tarde, permitindo o Senhor. O senhor está na segunda hora, não? Na segunda hora, irmãos, ele estará dando seguimento a este profundo estudo sobre as coisas que estão acontecendo e que irão acontecer nos últimos dias. Glória a Deus. Eu tenho ouvido, irmãos, muitos ensinadores acerca de escatologia, mas há muita gente que faz uma confusão tão grande e inventa tanta coisa. Eu acho lindo se estudar a Bíblia, porque a Bíblia, ela se interpreta a si mesma. Você quer entender Bíblia, lê a Bíblia, porque a Bíblia explica a própria Bíblia. Glória a Deus. Quando nós temos alguma dificuldade, pedimos ao autor da Bíblia, e ele ilumina o nosso coração. E como é precioso, irmãos, estudar a palavra de Deus. Bem, estamos gratos ao Senhor por esta manhã feliz. Estaremos agora orando. Vamos para o almoço. Agora escute, irmãos. Nós estamos em escola bíblica. Seria muito importante que ninguém perdesse um só minuto deste período. Nós vamos voltar aqui às 14 horas para a oração. Vamos orar. E eu queria, irmãos, eu não sei entender como é que alguém vem para a escola bíblica e na hora da oração fica lá embaixo no estacionamento conversando, fazendo o quê, irmãos? Às vezes conversando até o que não convém, ou ouvindo aquilo que não está soando bem nos seus ouvidos. Venha falar com Deus aqui. Venha conversar com Jesus. Venha conversar com Jesus. Porque com certeza, Jesus vai lhe ouvir.
e vai lhe responder. E as suas palavras são meigas, são suaves, são confortadoras para o nosso coração. 14 horas aqui de joelho, amados. E às 14h30, o primeiro orador estará nos ensinando a palavra do Senhor. Amém? Fiquemos, pois, em pé. Glória a Deus. Vamos pedir para que o pastor Jairo ore por nós, pastor. Oremos. Senhor, nós te suplicamos e te pedimos, continue a abençoar-nos como nos abençoastes nesta manhã. Faça com que esta escola bíblica, Deus eterno, verdadeiramente debaixo da tua graça e unção, usa os teus servos para ministrarem a tua palavra, como, Senhor, nesta manhã tem acontecido. Nós continuamos aqui diante de ti, suplicando, fica conosco, Senhor. Continue a nos abençoar, como sempre fizera. E cada vez mais, grandemente necessitado, estamos todos de ouvir através da instrumentalidade dos teus servos a tua palavra, oriunda, Senhor, do trono da tua graça. E nós te agradecemos pelos preletores desta manhã, que foram, Senhor, grandemente abençoados. E assim nos abençoastes também, por termos ouvido tão excelentes mensagens. Agora te pedimos, continue conosco, abençoe também o teu servo, o pastor desta igreja, e a todos nós que aqui estamos, que aproveitemos bem o nosso tempo. Eu te agradeço particularmente pela oportunidade que me destes de estar aqui nesta manhã. E eu te agradeço tudo isto em nome de Jesus. Amém.